Olá, boa tarde. Tudo bem com todo mundo? Bem-vindos a essa live que eu preparei para a gente falar de Ashtanga Yoga e Access Consciousness. A maioria das pessoas conhecem barras de Access. Oi, Pezão! Tudo bem? Bem-vindo! Então vamos lá. Primeiro, eu fiz uma colinha do que eu quero falar com vocês. E essa live vai ficar salva, né? E se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir me perguntando. A intenção dessa live é trazer, né, um pouco mais de informação, tanto sobre o Ashtanga quanto sobre o Access Consciousness, através do meu olhar, e como que eu utilizo essas duas técnicas no meu dia a dia, né? O que é que acontece e por que eu acho, né? Por que eu vejo que as duas técnicas casam super bem e elas se complementam, tá? Bom, aí eu coloquei aqui, né? Um textozinho para eu poder ir me guiando. Oi, pra quem tá entrando, tudo bem? Oi, Saricota. Então, eu coloquei as duas técnicas trazem o corpo como uma ferramenta para purificação, desbloqueios, porque o corpo, ele traz memórias residuais do passado e do presente. Então, tanto o Access quanto o Ashtanga trabalha com o corpo, né? Ashtanga, a gente... Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Flaviane, tudo bem? Ai, que bom todo mundo entrando. Então, por isso que eu tenho uma colinha, né? Porque eu me perco, porque eu vou falando com vocês, assim, e vou me perdendo. Oi, Cris. Oi, Silvana. Fiquem aí, me ajuda. Coloca coraçãozinho pra poder, né? A galera saber que tá rolando live. Deixa eu fechar aqui no YouTube que eu não tô conseguindo fazer ali. Então, o Ashtanga Yoga, por que eu coloquei, né? Que o Ashtanga Yoga traz o corpo como ferramenta. Nós aqui no Ocidente procuramos o Yoga a princípio, né? Por causa das posturas, né? É o que a gente mais comumente vê acontecer, principalmente no Ashtanga. O Ashtanga, ele pega justamente o corpo e traz todos os princípios, né, que a gente faz dentro da prática para que esse corpo fique purificado e assim você colha os benefícios. No Access, a gente trabalha com as memórias do corpo, então acredita-se dentro do Access que o nosso corpo ele sabe muito mais do que a nossa mente. Porque o corpo, ele traz essas memórias residuais, tanto do passado quanto do próprio presente. E isso, e dentro disso, né, a gente vê os bloqueios, os traumas, as crenças, tá? E isso tudo impede a gente de criar mais na nossa vida. Então, o que acontece? As técnicas que o Access Consciousness oferece liberam esses bloqueios. Barras de Access são 32 pontos na nossa cabeça, onde que quando são ativados, eles liberam essa energia bloqueada que a gente traz no nosso corpo. O yoga, com a constante prática, a disciplina, faz igual. Por quê? Porque de tanto você subir no seu tapetinho, de tanto você repetir, você começa a se observar. E você começa a entender o mecanismo da sua mente, você começa a entender o mecanismo do teu corpo, começa a prestar atenção em si próprio, né? Então o yoga ele te traz para dentro. A prática de Ashtanga é uma prática silenciosa que a gente constrói
né? A gente vai construindo ao longo do tempo. Então exige paciência, exige disciplina, exige constância, porque senão você não vai ver o avanço dentro da prática. E aí esse avanço vai trazendo esses desbloqueios que o Access também oferece. Então, quando você pratica e associa as técnicas de Access Consciousness, por exemplo, as barras de Access, você rapidamente consegue ter acesso maior à tua consciência, tá? Então, é daí que eu faço essa junção do Access com o Ashtanga. Então, aqui, Ashtanga Yoga, respiração, o Tristana, né? A base para que se pratique o Ashtanga. Respiração, asanas e a memorização dos asanas, porque a ideia não é você fazer muitos asanas numa prática. A ideia é você ir preparando o teu corpo de acordo com a tua disciplina, de acordo com a tua constância, para que o teu corpo possa ir atingindo os avanços dentro da prática. Então, a respiração ela é específica e é ela que é o foco principal para se praticar o Ashtanga. E aí você convida os movimentos, Vinyasa, com os asanas, para que eles sejam executados no teu corpo. O terceiro ponto, nós temos o foco ocular. O que é o foco ocular? É o drishti. A gente não pratica de olhos fechados, a gente pratica com o foco em um ponto, geralmente na ponta do nariz, tá? Então, por que a gente faz a prática com foco ocular? Para que a gente abstraia de tudo que vem do externo. Então, é uma prática onde você vai olhar para si, é uma prática independente, tá? Que te traz essa independência. Ela é uma prática que te traz consciência para que você seja o único responsável por tudo que acontece na tua vida, né? Porque se você escolhe não praticar, você não vai avançar, porque não vai ter ninguém ali para que você copie o movimento para fazer. E em qualquer aula que você for, se você não chegar com o teu corpo preparado com o que foi ensinado na aula anterior, você não vai para frente, você não vai avançar, porque daí volta o que eu falei lá no começo. A ideia não é acúmulo de asanas. A ideia é você preparar o teu corpo para essa purificação. E aí, com a constância, a disciplina, o tempo, o teu corpo ele vai ficando mais forte, o teu corpo ele vai ficando mais flexível, o teu corpo vai ficando mais estável, e aí sim você vai começando a executar as posturas de forma mais avançadas, vamos colocar assim, né? Porque o avanço na prática eu considero quando você tem uma maturidade com a sua prática, você lida com uma maturidade, uma constância, uma disciplina dentro da sua prática. E não só fazer um asana que todo mundo diz ser avançado, né? Então, o seu comprometimento com aquilo que você escolheu é muito importante, tá? Aí aqui eu coloquei, assim levamos nossa total atenção para o momento. Então, com esse Tristana do Ashtanga, respiração, asanas e drishti, nós trazemos a atenção para o que está acontecendo no momento, o que torna aquilo que a gente está fazendo também uma meditação ativa. Estando ali presente, você começa a observar a sua mente, sem questionamento, traz o Access, sem julgamento e os questionamentos em forma de pergunta. Então, tudo que passar na tua cabeça, tudo que vier por ali para que você aprenda com aquilo, questione, né? Qualquer pensamento que vier durante a sua prática, não se apegue, porque nada é nosso. Então, você
vai questionar perguntas que vêm do Axis, para que essas perguntas expandam na tua realidade e o universo possa te mostrar com mais consciência o que elas querem dizer, né? Então, observando como a mente funciona, como o corpo funciona, e tudo relacionado com limitação, bloqueio, traumas, crenças, a gente pode trazer depois para um caderninho e fazer a tarefinha de casa, que a gente aprende com o Axis, né? Então, o primeiro curso que a gente faz dentro do Axis é barras de Axis, né? Então, as barras de Axis, elas, no curso, ensinam, além do que é, né? Do que são os pontos de barras de Axis, traz também... A gente aprende, né? Eu, na minha classe, quando eu dou minha classe de barras de Axis, eu ensino a pessoa a fazer a tarefinha de casa. Então, é pegar tudo isso que você identificou que são questões suas para serem trabalhadas, você vai e trabalha dentro do Axis para que isso possa ser eliminado do teu corpo, certo? Tá. Com a constância da prática, alcançamos os avanços no corpo e mudamos os hábitos e padrões que funcionávamos antes da prática. Que é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Então, assim, você vai sentir os avanços dentro da prática de acordo com a sua constância, certo? E o Axis junto para poder trabalhar esse bloqueio, trabalhar essas limitações que você identificou e que te prendem ali, certo? Isso cria mais espaço na tua vida e dá mais possibilidade de criar mais coisas nas nossas vidas, tá? Tá. Aí aqui eu coloquei, o Axis, ele traz processos corporais, né? Então, a técnica Access Consciousness, ela é formada de várias ferramentas que a gente aprende atuando tanto no corpo quanto através de processos verbais. A gente chama de processo corporal, tudo que a gente toca o corpo para que seja liberado a energia, ou processos verbais para que a gente possa fazer o trabalho de liberação energética através simplesmente da energia. Então, a gente entende que a gente não precisa só tocar no corpo para poder liberar aquela energia, né? A gente pode fazer os processos verbais, que não necessariamente tem que ser verbais, podem ser mentais. Por quê? Porque a gente está em contato com a energia. E a energia a gente percebe. Como que a gente vai perceber a energia? Quanto mais a gente começa a ter consciência e trabalhar justamente tudo isso, tanto as práticas de yoga quanto as liberações das energias estagnadas, você vai começando a perceber melhor a energia de tudo que está à tua volta, né? Então, é um caminho meio estranho, vamos colocar assim, e meio sem volta. Porque depois que a gente começa a ter consciência, a gente começa a perceber muita coisa que acontece na nossa vida. E às vezes fala, daqui a pouco esse lugar aqui vai acontecer alguma coisa estranha. E pá, acontece, porque você já estava percebendo a energia que estava circulando naquele momento. Então você vai cada vez estar voltado mais para dentro de si. Ou seja, novamente, unindo as duas técnicas, tanto a prática de Ashtanga Yoga quanto a técnica de Access Consciousness ou barras de Access, tá? Quando você... Deixa eu ver aqui... Tá, coloquei o que aprende no curso, daí eu falo mais no final. Quando você senta para poder fazer uma sessão de barras de Axis, você deixa o seu corpo em estado de permissão, né? Você permite que aquela energia seja trabalhada em você, certo? Então,
O praticante ou facilitador, ele vai tocar a tua cabeça e ele vai ativar as energias daqueles pontos que a gente tem na cabeça. Nós temos 32 pontos relacionados às várias áreas da nossa vida. Então, quando a gente acessa esses pontos, a energia que está ali bloqueando, ela é elevada e dissipada. Quando a gente tem mais processos verbais para se fazer ali naquele momento, que é tudo dentro da técnica do Access, a gente ajuda essa energia a ser liberada, tá? Então, a gente libera essa energia estagnada no corpo para que a gente tenha mais espaço, certo? Dentro do nosso corpo e possa criar mais, trazendo mais consciência e mais possibilidades. Com a prática de Ashtanga constante, você traz a atenção para o teu corpo naquele momento. Com essa constância, você começa a observar como que o seu corpo está avançando dentro daquela prática. Assim você começa a identificar suas limitações, as suas crenças, os seus bloqueios, porque a mente, ela vai começar a conversar contigo. E você vai perceber que, dentro do Access, visão do Access, que todo aquele sentimento e emoção não é seu ou não te pertence. E o que for, você depois, tarefinha de casa, coloca num papel tudo que está te bloqueando e pega o processo verbal para ser trabalhado e liberar essa energia. Então, o Access Consciousness e as barras de Access, junto com a prática de Ashtanga Yoga, faz com que a liberação energética potencialize, tá? Então, você faz isso quem que vai fazer isso para mim? Eu mesma. Então, são duas técnicas que eu sou apaixonada porque elas me dão a independência e a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo avanço da minha prática, eu sou responsável por tudo que eu crio na minha realidade, eu sou responsável pela liberação de tudo que eu quero na minha vida. Então, eu vou identificando e vou trabalhando aquilo de forma leve. Então, tem uma questão aqui que eu não quero trabalhar, ou então, essa questão aqui está me prejudicando. Isso é constante, porque nós estamos em constante movimento. Nada é fixo, nada é pro resto da vida. Você está num movimento constante da vida e você perceber que pode liberar essa energia, você começa a ver e sentir quem realmente você é. E a partir daí você começa a encontrar, às vezes, até o seu propósito, que às vezes você não sabe ainda, né? Então, por isso eu acho tão legal, tão importante, né, trabalhar as duas. E é dessa forma com que eu faço. Que eu faço para mim. Então, por exemplo, eu acordo, faço a minha prática, logo depois da minha prática, eu faço uma meditação, depois da meditação, pego o meu caderninho, começo a anotar tudo que eu sinto que eu preciso trabalhar naquele momento, né? E aí, com as técnicas que eu tenho do Access, eu começo a trabalhar essa energia para que ela seja dissipada e eu criar mais na minha vida, tá? Bom, num curso de barras de Access, eu vou dar um curso de barras de Access agora, dia 29. E num curso de barras de Access você aprende o que são os 32 pontos, tá? Que a gente tem, né, para correr numa sessão. Tem um manual onde a gente segue e a gente aprende mais um monte de ferramentas que tem ali, certo? Você aprende a fazer uma sessão, você recebe sessão ali também. E além disso,
aí já é meu, eu te ensino a fazer a tarefinha de casa, que é isso que eu tô te falando, né? Você identifica as tuas questões e trabalha elas para que você possa viver com mais leveza, com mais consciência, certo? Acho que era esse o meu recado, isso que eu queria passar para vocês. Tem mais alguém aí? Ou vocês me deixaram? Quem tá aí tem alguma dúvida? Eu ajudei de alguma forma? Quer perguntar alguma coisa? Eu sei que essa live é uma live meio fora de hora, mas eu sou assim mesmo. Eu gosto de fazer as coisas meio fora de hora. Como vai ficar gravado, você vai ter acesso, né? E se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo através do direct, certo? Quem quiser marcar sessão, também. Gostou, Cristiano, meu amigo? Vem praticar Ashtanga. Ashtanga, pra mim, é a melhor prática de yoga. Vou puxar a sardinha pra minha prática, óbvio. Por esses motivos. Além de ter uma metodologia mega, ultra inteligente, tá? Que ela já tá pronta. Então, ela foi preparada por Patabi Joyce e ela tá aqui pronta para que a gente possa executar. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se permitir, escolher, né? Escolher estar ali. Então, você, através da tua prática, dentro do Ashtanga, você vai observando e avançando na prática e na vida. Porque você vai o quê? Mudando os padrões mentais, sabe? Você começa a identificar um padrão e você, opa, anotei lá no meu caderninho, já usei o Access para poder liberar, já usei o Access para poder trabalhar aquilo. Então agora, vamos colocar a pergunta: como que eu posso fazer, como que eu posso agir de uma forma diferente para que me traga outro resultado, né? Então, pro resto da vida. E assim vai. Desculpa às vezes falar umas coisas meio fora de ordem, mas live é assim mesmo, né? A gente vai falando e fica parecendo que eu tô aqui sozinha. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão por você ter ficado aqui comigo, ter me ouvido e espero que tenha feito sentido para você de alguma forma. Obrigada, meu amigo Cristiano, adorou, ainda bem que você adorou. Obrigada por todo mundo que esteve aí. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.